Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, que abordava o conceito de inequações logarítmicas. A primeira questão: resolva as inequações a seguir. O item A traz o logaritmo de x menos 6 na base raiz de 2 é maior que o logaritmo de 5 na base raiz de 2. Então eu devo começar pela análise da condição de existência do logaritmando. Daí o x menos 6 tem que ser maior do que 0, portanto o x tem que ser maior do que 6. Agora eu vou então resolver a inequação logarítmica. Para isso, como nós já temos as bases iguais, eu posso cortar o logaritmo, os logaritmos, e comparar os logaritmandos. Observem que a base raiz de 2 é maior do que 1. Então não preciso inverter, eu não preciso trocar o sinal da desigualdade. Daí fica x menos 6 maior do que 5. Logo, x é maior do que 5 mais 6. Portanto, x é maior do que 11. Por fim, a gente faz a interseção dos intervalos. Se x é maior do que 6 e ao mesmo tempo é maior do que 11, fazendo a interseção dos intervalos, nós teremos que o conjunto de solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que 11. O item B traz o logaritmo de 4 menos x na base 2, menor que o logaritmo de 3 na base 2. Então vamos para a condição de existência do logaritmando. Esse 4 menos x tem que ser maior do que 0. Logo, o menos x tem que ser maior do que menos 4. E aí, para isso, eu vou trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade. Então, x é menor que 4. Por outro lado, eu vou agora resolver a inequação logarítmica. Está aí a nossa inequação logarítmica. E, novamente, a gente pode perceber que as bases já estão igualadas. Então, eu posso cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. E mais, como essa base ela é maior do que 1, não há necessidade de inverter a desigualdade. Daí então fica 4 menos x menor que 3. Portanto, menos x menor que 3 menos 4. Portanto, menos x, na verdade, menor que menos 1. Inverte o sinal de todo mundo, troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Então, daí fica que x é maior do que 1. Nós encontramos dois intervalos, né? X maior que 1 e x menor que 4. Fazendo a interseção desses intervalos, nós teremos que o conjunto de solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor do que 4. O item C, o logaritmo de x na base 1/3, menor que o logaritmo de 4x menos 1, também na base 1/3. Da condição de existência do primeiro logaritmando, nós temos que o x é maior do que 0. Da condição de existência do segundo logaritmando, a gente tem 4x menos 1 é maior do que 0. Então, 4x é maior que 1, portanto, x é maior que 1 sobre 4. Faço a interseção dessas duas condições, a gente vai fazer só ao final, mas fazendo agora a gente perceberia que x é maior do que 1 sobre 4, fazendo a interseção dos dois intervalos. Eu vou aqui agora resolver a inequação logarítmica. Como nós já temos as bases igualadas, eu vou cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Mas para isso eu tenho que tomar um cuidado. A base 1/3 está entre 0 e 1. Desse modo, quando eu for comparar os logaritmandos, eu tenho que inverter a desigualdade. Logo vai ficar x maior que 4x menos 1. Portanto, x menos 4x maior que menos 1. Daí eu terei que menos 3x é maior que menos 1. Troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Então, 3x menor que 1. Portanto, x menor que 1 sobre 3. Por fim, a gente faz a interseção dos intervalos. Eu já tinha que o x é maior que 1/4. E agora eu sei que o x é menor que 1/3. Então, dessa interseção, o conjunto de solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 1/4 é menor que x, que é menor que 1/3. O item D, logaritmo de x na base 5 maior do que 1. Da condição de existência do logaritmando, a gente já vai ter que o x é maior do que 0. Agora vamos resolver a inequação. Só que aí nós temos um problema. Nós só temos um logaritmo. Nós sabemos apenas que o logaritmo de x na base 5 é maior do que 1.
Para eu fazer aparecer outro logaritmo, o que eu faço? Esse 5 eu escrevo como sendo outro logaritmo. Na verdade, esse 1, né? Esse 1 eu escrevo como sendo outro logaritmo. Como? Vamos acompanhar aqui. Eu vou repetir o logaritmo de x na base 5, maior que o 1. Ele é, na verdade, o resultado do logaritmo de 5 na base 5. O logaritmo de 5 na base 5 é 1. Nós sabemos que toda vez que o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Essa estratégia, vamos repetir, eu utilizei para poder comparar os logaritmos. Agora eu vou cortar o logaritmo que tem dos dois lados da desigualdade e vou comparar os logaritmandos. Lembrando que como a base 5 é maior do que 1, eu não preciso inverter a desigualdade. Com isso, então, a gente tem x maior do que 5. Bem, eu havia percebido pela condição de existência do logaritmando que x é maior do que 0. Agora a gente concluiu que x é maior do que 5. Eu faço a interseção desses intervalos e a gente vai ter que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que 5. O item D. O logaritmo de a ao quadrado menos 2a mais 1 na base 10 é menor que 2. Vamos começar pela condição de existência do logaritmando. O a ao quadrado menos 2a mais 1 tem que ser maior do que 0. Como nós temos uma inequação do segundo grau, eu resolvo a equação a ao quadrado menos 2a mais 1 igual a 0. Resolvendo essa equação, a gente obtém que o a é igual a 1, ou seja, ela tem uma única raiz, a igual a 1. E agora eu faço o estudo do sinal da parábola. Como essa parábola tem concavidade para cima, né? E ela tem uma única raiz, que é a igual a 1, então nós vamos ter que essa parábola ela só não é maior do que 0 quando a é igual a 1. Porque quando a é igual a 1, essa parábola assume o valor 0, que é a raiz dela. Então o que você tem? A ao quadrado menos 2a mais 1 é maior do que 0 para todo valor de a diferente de 1. Feita a análise aí da condição de existência do logaritmando, vamos então agora resolver solucionar a inequação. Está aí a nossa inequação. Nesse 2 que está no segundo membro, eu vou fazer aparecer um logaritmo. Como é que eu faço aparecer um logaritmo? Eu escrevo um logaritmo de base 10, porque aí nós temos um logaritmo de base 10, e eu coloco 2 no expoente do logaritmando, lembrando que o logaritmando tem que ser igual à base. Então o logaritmando também tem que ser 10. Com isso, então, vou repetir tudo que está no primeiro membro, e o 2 eu escrevo como sendo o logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. Isso é bem simples, é só pegar o valor que você já tinha, colocar no expoente. Você olha, escreve o logaritmo de mesma base que o anterior e o logaritmando tem que ser igual a essa base. Vamos lá então continuar. Agora eu vou fazer o seguinte, 10 ao quadrado é 100, foi a única coisa que eu resolvi nesse momento. Agora eu vou cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Lembrando que como a base 10 é maior do que 1, não há necessidade de inverter a desigualdade. Daí eu tenho que a ao quadrado menos 2a mais 1 é menor do que 100. Portanto, a ao quadrado menos 2a mais 1 menos 100 é menor do que 0. E a gente fecha que a ao quadrado menos 2a menos 99 é menor do que 0. Feito isso, eu vou então resolver a equação a ao quadrado menos 2a menos 99 igual a 0. E a gente obtém como suas raízes menos 9 e 11. Se as raízes são menos 9 e 11, eu vou fazer o estudo do sinal da parábola. Essa parábola tem concavidade para cima. Então ela vai assumir valor menor do que 0, valor negativo, entre as raízes. Portanto, a ao quadrado menos 2a menos 99 é menor do que 0 entre o menos 9 e o 11. Ou seja, para menos 9 menor do que a, menor do que 11. Agora eu vou então fazer a interseção dos intervalos. Eu tinha anteriormente que o a tem que ser diferente de 1. E agora a gente tem que o menos 9 é menor do que a, que é menor do que 11. Fazendo a interseção desses intervalos, o nosso conjunto de solução é o conjunto dos a pertencente aos reais, tal que menos 9 é menor do que a, que é menor do que 11, e esse a tem que ser obrigatoriamente diferente de 1.
O item F. O logaritmo de x na base 1 meio menor do que 3. Da condição de existência do logaritmando, o x tem que ser maior do que zero. E agora a gente vai propriamente resolver a inequação logarítmica. Lembrando que para eu comparar os logaritmos, eu tenho que transformar esse 3 em um logaritmo também. Mas a ideia é simples. Eu vou repetir o que está no primeiro membro. Logaritmo de x na base 1 meio menor que... E esse 3 eu transformo em logaritmo de 1 meio elevado a 3 na base 1 meio. Lembre que eu coloco a mesma base do outro logaritmo e eu coloco o número no expoente. Por isso que o 3 foi para o expoente. Aqui eu resolvi 1 meio elevado a 3 dá 1 oitavo. Então vai ficar o logaritmo de x na base 1 meio menor que o logaritmo de 1 oitavo na base 1 meio. Vou agora cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Lembrando que como a base 1 meio está entre 0 e 1, tem que inverter a desigualdade. Com isso, então, vai ficar x maior que 1 oitavo. Agora eu vou fazer a interseção dos intervalos. X maior do que 0 e x maior do que 1 oitavo, a interseção é x maior do que 1 oitavo. Então, dessa forma, o conjunto de solução é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é maior que 1 oitavo. E claro, com isso a gente finaliza a correção dessa nossa atividade, que abordava a resolução de inequações logarítmicas.